Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou diretor veterinário da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo de Hipismo. Eu queria dar boa-vinda a todo mundo que está presente aqui no nosso terceiro congresso. Esse congresso sempre foi um sonho que eu tive de realizar aqui no clube e graças ao presidente da associação, Gabriel, esse é o terceiro ano, a gente tem crescendo a cada ano. Espero que vocês aproveitem. Quem nunca esteve na hípica, aproveite os dias que vocês vão passar aqui para passear, assistir às competições, a aprovação de garanhão, a aprovação de égua. A gente vai estar aqui todos os dias à disposição para sanar qualquer dúvida, levar para conhecer qualquer espaço aqui. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês aproveitem aqui esses 3 dias aqui na Santo Amaro. Eu vou chamar o presidente Gabriel Cury da associação para fazer a abertura do congresso, junto com a Karina Smith, que é a nossa presidente do conselho aqui do Clube Hípico de Santo Amaro. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel, estou presidente da associação, né, em último ano de gestão. E queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, desse projeto que a gente começou há 3 anos atrás, com o maior carinho aqui, capitaneado aí pelo Thiago e a Sofia. Né? E, então, a gente queria deixar esse legado aí para as próximas gestões, para os próximos anos, porque tem sido bem bacana e bem importante as informações que o conhecimento que a gente troca, que a gente aprende durante o evento todo. Tá? Reforço o convite do Thiago, né? Ao longo desses dias, a gente está na semana do Festival do Cavalo Brasileiro de Hipismo até domingo. Para quem tiver curiosidade e interesse, serão super bem-vindos. E esse ano, falando um pouco do festival, a gente está batendo recorde de inscrição de potros, né, com juízes internacionais julgando, armador internacional das provas de salto. Então, está bem interessante da gente acompanhar. Tá bom? Um agradecimento especial ao Clube Hípico de Santo Amaro, na pessoa da Karina, presidente do conselho, que cedeu esse espaço aqui para a gente. Tá nessa troca, nesse evento aqui em prol dos animais que a gente tanto ama. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a todos. Meu nome é Karina Smith, estou também presidente do conselho. Eu queria contar um caso para vocês que a gente passou aqui no clube. Acho que a maioria de vocês talvez nunca tenha vindo aqui. Eu vou reforçar o convite para que conheçam a nossa hípica. Ela, na sua essência, desde que ela foi formada, no que vem ela vai fazer 90 anos, ela sempre pensou no cavalo. Né? Nós somos um clube que tem um exterior desde a sua formação. Há 50 anos atrás, quando fizemos novos pavilhões de cocheiras, já pensamos em cocheiras maiores do que se costumava fazer. E eu, particularmente, passei por algo muito curioso. Há uns 15, 16 anos atrás, eu e minha irmã, Sandra, começamos a brigar aqui no clube para que fossem feitos piquetes para os cavalos. E a gente tinha um campo de polo que a gente não usava há muitos e muitos anos, e vocês não imaginam a dificuldade que foi convencer as pessoas de fazerem os piquetes aqui no clube. E falava assim: vocês vão desmanchar o campo de polo para fazer piquete? Como se fosse assim um absurdo. Então, é por isso que eu tenho uma alegria imensa de ver vocês aqui trabalhando, estudando, divulgando, em todos os sentidos, morfologicamente, fisiologicamente, bem-estar físico, bem-estar mental dos cavalos, porque a gente precisa divulgar e trabalhar isso, porque muita gente ainda é ignorante nesse sentido. O Clube de Santo Amaro agradece a presença de vocês hoje aqui para fazer esse trabalho, em especial ao Gabriel e ao Thiago, que estão desenvolvendo esse trabalho. Muito obrigada. Só mais uma última palavra, eu queria agradecer a Sofia, que se não fosse a Sofia, a gente não estaria fazendo esse evento também. Meu braço direito e esquerdo no evento. Eu vou chamar ela para apresentar a nossa primeira palestrante. Aproveitem, vão passear no clube, vão ver a exposição, vão ver os garanhões saltando em liberdade e venham assistir às palestras também. Obrigada. Bom, muito obrigada a todos pela oportunidade. Então, a gente vai começar as palestras.
A nossa primeira palestrante é a Mayara Verde. Ela é fisioterapeuta e ela trabalha com biomecânica. Ela vai falar bastante para vocês, mas é a biomecânica do centauro. Então, como a postura do cavaleiro influencia no cavalo, tanto em resultado quanto na parte biomecânica, lesões, uma série de coisas que a gente vê que é um conjunto. E eu não vou me delongar, porque ela é maravilhosa para falar de tudo isso. Mayara, muito obrigada por aceitar. Boa palestra. Obrigada. Vou deixar a sua água. Por favor. Boa tarde, tudo bem? Estão todos bem? Todos fresquinhos aí, que ótimo. Queria agradecer demais a Sofia, queria agradecer o Gabriel e o Thiago por esse evento, de ter a oportunidade de estar aqui de novo. Ano passado tive o privilégio de estar aqui, hoje novamente, então fico muito feliz. Tá? E vou falar de uma coisa que eu gosto pouco, que é biomecânica, cavalo, né? Acho que todos estamos aqui, e amamos esse ser maravilhoso, então esse é meu objetivo. Tá? Antes de começar, eu queria saber quem monta aqui, quem é veterinário. Quem monta? Levanta a mão. Uau, que ótimo. Quem é veterinário? Legal. Quem sou amante do cavalo? Maravilha, perfeito. Então, hoje eu vou falar para vocês dois, tanto para quem monta, quanto também para quem é veterinário, para quem está estudando, enfim, que é uma parte que eu falo sempre que Aí, foi. E, normalmente, as pessoas não gostam muito quando a gente vê a responsabilidade do cavaleiro, né? Então, hoje eu vou falar um pouco disso. E quero só me apresentar brevemente, para vocês falarem o que essa doida aqui está aqui em cima falando sobre biomecânica, né? Qual que é a minha formação, por que eu decidi entrar nesse universo, que é a minha paixão hoje e é o que eu tenho desempenhado esses anos todos. Eu sou fisioterapeuta humana de formação, sou pós-graduada em biomecânica humana, também fisiologia, mas a minha vida inteira foi no cavalo. Eu dou aula desde os 16 anos de idade, então a minha formação sempre foi para dar aulas, para montar, enfim. Só que sempre aula de base. Eu sempre trabalhei com a iniciação. Sempre foi minha paixão a iniciação, sempre quis ir para a modalidade, mas pela vida, pelas condições, muitas vezes não me deram para eu ser treinadora, que era o meu sonho, e eu continuei dando aula de equitação. E, dentro disso, conheci a fisioterapia, e, dentro da fisioterapia, eu encontro a ecoterapia, que eu também atuei por muitos anos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque foi através da eco que eu tive a oportunidade de ser steward da FEI, do Paraequestre, e classificadora. Hoje eu sou classificadora nível 1 da FEI, que o que é isso? Eu classifico os atletas para poder competir como físio, né? Eu faço avaliações e consigo com que eles compitam em igualdade, dependendo da deficiência. E foi, em uma dessas experiências, eu tive a oportunidade, em 2015, de montar num cavalo mecânico, que não existia quase no mundo. Existiam 2 só. Um em Hertford College, que era uma universidade em Gloucester, na Inglaterra, e outro, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Quando eu monto nesse cavalo, eu falo, opa, como assim? Existe estudo para cavaleiro? Como assim? Existe a interação, realmente estudos que provam que o cavaleiro faz uma interferência no cavalo, e aí eu descubro que sim, que lá eles já faziam vários estudos para entender os atletas de adestramento, de salto, de outras modalidades, o quanto que eles poderiam interferir. E eles desempenhavam muitos estudos com esse cavalo. E aí eu descubro que existe a biomecânica do cavaleiro. Eu não gosto muito desse nome porque dá muita intenção para o cavaleiro. E, na verdade, eu gosto do nome biomecânica do centauro, que, apesar de ter essa figura mitológica no meio, representa exatamente o que a gente almeja, que é a interação de ambos, a conexão, tanto do homem quanto do cavalo. Quanto que o cavalo interfere na nossa postura e na nossa mecânica, e quanto que nós interferimos na mecânica do cavalo. E aí, a partir disso, começo a estudar. Todos os cursos possíveis e imagináveis de biomecânica fora do país fiz, com a Center Riding, o método Franklin, todos, para justamente trazer e entender quanto mais o cavaleiro ele pode trazer prejuízo, inclusive não só na performance, mas na saúde do cavalo. E a minha meta de estudar isso aqui foi justamente... Foi justamente, vocês já vão entender porque é dessa imagem, conseguir adaptar qualquer pessoa a montar em qualquer sela, em qualquer cavalo. Esse eu falo que é meu lema, porque com a biomecânica do cavaleiro, com a biomecânica do centauro, eu consigo sim entender os padrões posturais dessa pessoa, consigo entender o padrão do cavalo, e aí a gente consegue fazer um match. E qualquer pessoa, independente da idade, independente se tem deficiência ou não, consegue montar com excelência. Tá? Essa imagem aqui, para mim, é que maior representa o cavalo. Por quê? Quando nós nos colocamos sobre o lombo do cavalo, o cavalo é quadrúpede, né? Nós somos bípedes.
E a gente não entende o tanto de interferência mecânica que nós temos sobre o cavalo, justamente por ele ser quadrúpede. E essa imagem representa muitos desequilíbrios que nós montamos. Todo mundo aqui já colocou uma criança no ombro? Sim ou não? Todo mundo? O que acontece quando a criança vai com o corpo para frente? Nada? Hã? Fala falar, gente. Estão tímidos. O que acontece quando a criança vai com o corpo para frente? Você tem que sair cantando cavaco, né? Então você cai. Se a criança for leve, nem tanto. Mas se for pesada, você vai ter que correr para poder se equilibrar. Se o corpo dessa criança vai para trás, o que acontece? Você tem que correr para trás para tentar achar o centro de equilíbrio. Isso fica muito fácil de representar, porque numa pessoa que é bípede, que só tem 2 apoios, está tudo certo. Agora, num cavalo que tem 4 apoios, a gente não consegue visualizar isso. Ou consegue. Só que exatamente do mesmo jeito que a gente se desequilibra quando está sobre o cavalo, ou sobre a pessoa, né, no ombro, a mesma coisa acontece no cavalo. Tá? E aí que é o grande ponto. Só que, muitas vezes, não é visível. A gente não consegue sentir ou presenciar tão claro quanto uma pessoa. Quando a gente fala de biomecânica do centauro, eu quero que vocês entendam que esse nome ele é feio, eu acho horrível, porque bio é vida e mecânica são todas as leis aplicadas, né, todas as leis da física aplicadas num corpo, seja o cavalo, seja o humano, seja qualquer outro animal. Tá? Mas ela é muito importante, por quê? Porque quanto mais você entende como que o cavalo funciona, e principalmente como o nosso corpo funciona em relação ao cavalo, mais a gente consegue formar uma conexão. E, principalmente, não interferir tanto na mecânica do cavalo, que é o objetivo de qualquer cavaleiro em Amazônia, não é? A gente quer que o cavalo performe cada vez melhor. E, para que ele performe cada vez melhor, eu preciso que essa mecânica do meu corpo favoreça e não prejudique. E... Parou. Passa para mim. Aí. Parece ser óbvio, mas esse termo aqui no Brasil ele é muito complicado. Quando eu falo de equitação, as pessoas elas vêm à mente a modalidade, seja ela qual que a pessoa tenha clara, tenha já feito na vida, seja salto, seja três tambores, seja o que for. As pessoas, quando você fala de equitação, elas lembram que é a parte relacionada à modalidade. E, na verdade, não. A equitação é a arte de montar a cavalo. É justamente o nosso beabá. Independente da modalidade que nós sigamos, todo cavalo precisa sair na mão correta, todo cavalo precisa parar, todo cavalo tem que estar equilibrado e engajado. Independente se eu faço western, se eu faço clássico, se eu salto, se eu faço dressagem, não importa. A partir do momento que tem um cavaleiro sobre o cavalo, eu preciso ter uma equitação muito clara. E, justamente, a equitação ela contempla essa comunhão de duas biomecânicas trabalhando em efetividade. Então, esse é outro ponto que eu queria deixar claro. Mudou. Agora, sim, falando em relação... Eu quero muito trazer a perspectiva do cavalo, mas eu vou trazer também a humana, e se vocês tiverem dúvida em relação à parte humana, eu também quero exemplificar bastante para vocês, mas eu vou trazer muitas relações no que nós podemos comprometer o equilíbrio do cavalo. Do pessoal que já conhece de biomecânica do cavalo, o que vocês acham que a gente interfere? O que nós interferimos na biomecânica do cavalo? Qual que é o natural dele? Quais são os desequilíbrios naturais? Ninguém chuta? Não? Como que o cavalo fica na natureza? Que é normal para ele estar desse jeito? Em relação aos desequilíbrios? Não? Então, vamos lá. O primeiro desequilíbrio que o cavalo tem é o desequilíbrio que a gente chama de vertical. O que seria esse desequilíbrio vertical? O cavalo ele tem uma dominância na natureza igual a gente. Ele tem um desequilíbrio horizontal e o vertical. Esse desequilíbrio é o seguinte, um lado dele ele tem, entre aspas, mais força e o outro menos força. Seria mais ou menos quando você vai pegar um círculo você consegue virar muito bem e o outro lado o cavalo fica duro, né? Por que isso acontece? Porque o cavalo, como a gente, tem um lado dominante. E na natureza, ele vai ser destro, ou ele vai ser canhoto, ele vai se desenvolver naquilo. E aí, por isso que o treinador, o que ele tem que fazer? Trabalhar com os dois lados do cavalo, certo? Se ele não trabalha, o cavalo não fica equilibrado e, em consequência, ele não vai conseguir a melhor performance do cavalo. Muito bem. Outro ponto, você muda para mim, por favor? Outro ponto muito importante em relação ao outro desequilíbrio é o desequilíbrio horizontal, que esse é o mais comum. O cavalo ele pasta
uma boa parte da vida dele e do dia. E a cabeça dele é a que mais pesa, inclusive a nossa também. Isso, inclusive, faz parte da biomecânica. Eu vou falar um parênteses para vocês. 5 quilos, em média, pesa a cabeça humana. E, só para vocês terem uma ideia, o fato de você olhar para a cabeça do cavalo já faz com que o teu centro de gravidade vá para frente e você já está desequilibrando o cavalo. Isso só de olhar, só de fazer isso aqui. Com o cavalo acontece a mesma coisa. Só que, na natureza, está tudo bem. O cavalo ele não tem ninguém sobre ele o tempo todo. Certo? Ninguém monta o cavalo na natureza. No momento que o cavalo está na natureza, se nós fizéssemos uma porcentagem, 60% do peso do cavalo fica à frente e 40% atrás. E na natureza isso está tudo certo. Quando que o negócio começa a pegar? Pode mudar para mim, por favor? Não sei por que não está funcionando. Aqui tem um vídeo que mostra bem foi um estudo que eles fizeram. Pode voltar? Pode. Tem um vídeo aqui que foi feito lá no Campus FEI, que é bem legal, tem bastante estudos lá interessante. E esse estudo, eles colocaram um cavalo na esteira para justamente mostrar a claudicação, várias situações. Eu peguei um trecho só para vocês verem ele sem nenhum cavaleiro sobre, eles colocaram sensores. Olha como ele faz o toque dos anteriores maior do que os posteriores. Está todo mundo conseguindo ver? A frequência bem maior na frente e menor atrás. Então, na natureza, o cavalo ele age dessa forma. Então, quando nós pegamos um cavalo jovem, quando nós pegamos um cavalo com pouco treinamento, é assim que o cavalo vai ser representado. Ele vai ter sempre mais peso nos anteriores e pouco nos posteriores. Pode mudar, por favor? E aí, a primeira interferência que nós temos em relação ao cavalo é o peso. Tá? O nosso peso vai ser a primeira interferência que vai acontecer. E teve um estudo feito pelo capitão Sam Phil e o General Morris, que eles tentaram achar um coeficiente para tentar entender o quanto que o cavaleiro sobrecarrega o cavalo. Porque até agora eu falei para vocês, né? O cavalo, na natureza, ok, ele ter 60% na frente, 40% atrás, isso não vai prejudicar a vida dele, ele não vai ter nenhum problema locomotor, não vai ter nada. O problema é quando nós montamos. E eles tentaram entender e fizeram vários estudos para tentar levantar um dado e o quanto que o cavaleiro realmente ele pode interferir. O que eles entenderam? Se a gente pega um cavaleiro de mais ou menos 75 quilos e um cavalo de 450, em média, sem sobrecarga, tá? Ou seja, o cavaleiro extremamente alinhado e o cavalo engajado, que eu já vou falar sobre isso, ele tem um coeficiente de 1:9. Então, esse 1:9 seria o correto, o perfeito, onde o cavalo não teria sobrecarga, onde ele estaria praticamente equilibrado entre os anteriores e os posteriores. Tudo bem? Até aqui? Nenhuma dúvida? Então, beleza. O que eles fizeram? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de trote sentado, né, o cavaleiro sentado, sem o cavalo estar treinado, sem estar engajado, e o cavaleiro também desequilibrado, a gente tem uma proporção de 2/3 para 1/3, ou seja, 2/3 do peso do cavaleiro fica na frente do cavalo e 1/3. Por quê? Nós não ficamos no meio do cavalo, nós montamos em cima da costela do cavalo. Fica sempre um pouco mais próximo do centro de gravidade do cavalo, que é mais ou menos ali entre a parte de baixo da escápula, ali no meio da costela. Mas, mesmo assim, a gente não está no meio do cavalo. Então, com certeza, o grande peso acaba sendo nos posteriores. Tá? Quando o cavaleiro está em suspensão, nos estribos, a gente também tem uma sobrecarga grande, quando o cavaleiro não sabe fazer de forma adequada, quando ele está extremamente desequilibrado. Aqui a gente também vê o coeficiente de 1:7, ou seja, que eles fizeram o peso do cavalo em relação ao cavaleiro. Então, o cavalo ele suporta na frente cerca de 300 quilos, que seria 250 dele, né? Pensando no cavalo de 450, 250 do cavalo, 50 do cavaleiro, dá 300 na frente e 225 atrás, para vocês verem a grande sobrecarga que eles acabam sofrendo. E aqui eles mostraram em relação ao flexionamento, que é uma outra coisa que é muito mal interpretada, né? As pessoas elas confundem flexionamento de nuca com flexionamento de pescoço, que são coisas completamente diferentes. Elas acham que simplesmente o fato do cavalo estar com a frente baixa e relaxada faz com que o cavalo não tenha sobrecarga, e muito pelo contrário. Dependendo da forma que o cavalo for flexionado, se for uma flexão de pescoço, ele tem uma sobrecarga maior na frente do que, por exemplo, quando a gente vê um cavalo que ele está com uma elevação correta e uma flexão só de nuca. Tá? Então, aqui ele faz justamente essa análise, para ver, claro, a interferência do cavaleiro, mas também o tanto que
a frente do cavalo estando bem colocada, com a flexão de nuca bem colocada, quanto isso faz com que todo o peso do anterior vá para o posterior, igual uma lancha. Eu sempre brinco com os meus alunos, a gente tem que imaginar sempre com o cavalo, ele tem que virar uma lancha. Por que uma lancha? O motor está no posterior, ele tem que elevar a frente e usar os posteriores. Então, essa visão que muitas vezes a gente tem de que o cavalo relaxado, o cavalo que está com a frente baixa, é bom até a página 2. Tem que analisar com calma e ver qual que é o objetivo. É o que eu falo, nada está errado se todo mundo tem um objetivo muito claro e certo. O problema é que, às vezes, as pessoas fazem as coisas porque o outro faz e não, elas não sabem o porquê estão fazendo. Tudo é lícito, mas é aquela coisa, nem tudo lhe convém. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Para que você está jogando a cabeça do cavalo lá embaixo? É um momento de descontração? É um momento que você está trabalhando algum exercício específico? Ou você pensa que isso é um flexionamento? Então, tem que tomar muito cuidado nessas questões, porque isso pode gerar uma sobrecarga. Faz parte do processo? Faz, mas tem que estar muito claro para o treinador e para o cavaleiro também. Tá? Pode ir, por favor. E aí o engajamento, que é a grande chave. Eu falo que o grande objetivo do cavaleiro, do treinador, das pessoas que montam, é fazer isso aqui com o cavalo. O cavalo ele tem que virar um atleta de verdade para nos suportar. Porque o cavalo, como eu disse, na natureza, o dorso dele... Eu vou passar um vídeo agora do John Lyons, que é bem legal, vai mostrar isso para vocês. O cavalo, na natureza, ele tem uma coluna, um dorso, que não foi feito para nos sustentar. Isso causa sobrecarga. E como que eu faço para o cavalo nos sustentar de forma adequada? Eu trabalho a musculatura dele, eu faço com que trabalhe o core do cavalo. É como se fosse um pilates para o cavalo. A gente precisa de core para proteger a nossa coluna, o cavalo também precisa. E, por isso, o treinamento tem que ser muito bem efetuado. Tá? Pode passar para mim, por favor, que vai ter agora um vídeo que vai mostrar justamente isso. O John Lyons ele é um treinador bem bacana de rédeas, e esse vídeo é bem interessante, que ele mostra exatamente o engajamento. Então, aqui ele está mostrando justamente, né, o quanto que a cenelha, esse caso é 1/4 de milha, normalmente a cenelha é mais baixa, né? Ele está mostrando que existe esse abolamento natural, e os posteriores eles acabam ficando mais distantes. E o que ele fala é justamente que o que a gente precisa é trabalhar todos os abdominais do cavalo, colocar os posteriores embaixo do centro de massa, que a gente sempre escuta. O que seria isso? É justamente trabalhar os abdominais do cavalo e fazer com que ele coloque realmente, para que ele tenha a força, não só para uma performance muito bem interessante em qualquer modalidade. Você vê que aqui temos um cavalo de dressagem, que a ideia é a mesma, ou para que sustente o cavalo também. Então, se vocês perceberem aqui, o cavalo agora ele está fazendo a contração dos abdominais e colocando o posterior embaixo do centro de massa. E é bem interessante que ele vai colocar um antes e depois. Vocês vão perceber, olha aqui como o dorso está abaulado, e olha ali como o dorso ele fica praticamente reto. Parece que o cavalo vira um fisiculturista, né? Fica todo redondinho, a coluna bem mais ereta, bem mais reta, né, no caso. E aqui, olha a diferença de um para outro. Tá? Então, além do cavalo ter muito mais força para executar, independente do que você queira com ele também vai ter muito mais estrutura. E aí, aqueles famosos kissing spines ou outros comprometimentos que o cavalo vai ter, ele não terá em relação a esse trabalho. Por favor. Segunda interferência que o cavaleiro traz. Então, primeiro, o peso. Né? Então, quer dizer que nós podemos montar sem prejudicar o cavalo? Sem dúvida, mas para isso eu preciso trabalhar o cavalo. E o cavaleiro, daqui a pouco eu vou entrar no equilíbrio dele também. Não adianta só... É o que eu falo, né? Tem muito treinador que não se preocupa com a sua postura e quer um cavalo equilibrado. Que moral que eu tenho de equilibrar o cavalo se eu estou desequilibrado? É uma força entrando na outra. Agora, eu vou falar das ajudas inadequadas. E uma delas, tá? Eu poderia ficar o dia inteiro falando aqui de coisa errada que a gente faz. Mas uma delas... Obrigada. É a hiperflexão, que é o overbending, roll-cur, né? Tem vários... Pode passar, por favor. A gente sabe que isso é proibido, né? Eu, como steward, fico lá de olho no pessoal no aquecimento, porque se passar do tempo, né, a gente... Pode passar, por favor. Travou? O overbending, né, que é a hiperflexão, ou o roll-cur, ou o overbending, roll-cur... Tem outro que agora esqueci. Enfim, tem vários nomes. O overbending, ele justamente traz um comprometimento absurdo para o cavalo, porque isso daqui é um flexionamento errado.
É um falso flexionamento. O que a gente faz é justamente fazer um flexionamento excessivo do pescoço e não necessariamente da nuca. Algumas vezes a nuca entra, algumas vezes ela não entra. Boa parte das vezes a nuca não entra. Tá? Que é o que a gente quer, um flexionamento de nuca, não de pescoço. E o que acontece? Principalmente os grandes ligamentos, como também ossos aqui, por exemplo, tem o osso hioide aqui, que ele é extremamente delicado, ele pode ser prejudicado nesse overbending, principalmente se a pessoa ficar muito tempo fazendo isso. E, além dessa questão, a gente tem um outro problema. A gente mexe. Tem vários estudos que falam que esse hiperflexionamento ele traz um problema, inclusive, de equilíbrio para o cavalo, porque mexe bastante com o aparelho vestibular do cavalo. E além de... Porque o cavalo não fica nessa postura, né, gente, na natureza. Então, imagina para ele ficar, às vezes, horas nesse momento. E, além de mexer na parte do equilíbrio do cavalo, eu também acabo comprometendo a visão do cavalo. Então, realmente é uma ajuda muito complicada. Pode passar, por favor? Aqui, pode passar? São os músculos que são comprometidos. Pode passar, por favor. São os músculos comprometidos, né? Esse músculo, por exemplo, ele é bem comprometido no overbending, quando é feito de forma inadequada, e é um músculo que, se ele mal trabalhado, é quando o cavalo pula com a gente, é normalmente esse músculo, que é um músculo que ele acaba ficando tenso. Se vocês perceberem, o cavalo ele é interligado da garupa até a boca. Então, tudo que a gente faz na boca interfere no cavalo e vice-versa. Eu vou pedir para você mudar, vou contar uma história bem rápida para vocês verem o quanto que isso influencia. Eu fiz um curso um tempo atrás com a Bitfitter. Eu nem sabia que existia isso. A Bitfitter, aqui no Brasil, ainda não tem, eu acho, né? Pode ser que tenha já surgido alguém. A Bitfitter é uma pessoa igual ao saddle fitting. Eles fazem embocadura de acordo com a boca do cavalo, perfeita, é fantástica. E ela era holandesa. Ela é, na verdade, né? Porque não morreu ainda. Ela é holandesa. E aí, ela me falou, nesse dia do curso, ela falou assim, olha como a gente tem que olhar tudo no cavalo, e principalmente o cavaleiro. Ela analisou um cavaleiro de alta performance de dressagem, se eu não me engano, esse cavaleiro é olímpico, da Holanda, e o cavalo estava tendo problema com a embocadura. Mascava a embocadura, mascava, e ela foi, trocou a embocadura, e mediu de novo, e chamou o veterinário, e chamou o quiropraxista, e chamou não sei quem, e revirou o cavalo de ponta cabeça, e fez raio-x no boleto, no dorso, olha, revirou o cavalo. Não acontecia nada, o cavalo perfeito. Aí o cavaleiro, de alta performance, o cavaleiro não tinha problema nenhum, também nada. E aí ele só tinha problema na embocadura quando o cavaleiro estava montado. Ela falou, mas caramba, não é possível. E foi, revirou. Ela falou, tem uma coisa que eu não olhei, a sela. Ela virou a sela, e no momento que ela virou a sela, tinha como se fosse um pedaço de metal bem na região do suador da sela. Muito, assim, não dava para ver, mas no momento que o cavaleiro montava, aquele pedacinho estava comprometendo a região justamente do dorso. E isso fez com que o cavalo reacionasse a boca. Então, muitas vezes, a gente está tão preocupado, é uma coisa que eu bato muito na tecla, muitos cavaleiros batem nas ferramentas. Trocam embocadura, trocam fechador de boca, trocam sela, trocam isso, e não olham para eles, não olham se a sela está bem posicionada, se o cavalo está bem aquecido e, principalmente, se a postura deles está bem adequada, se o estribo está bom. Às vezes tem um estribo desnivelado e isso causa um desequilíbrio absurdo no cavalo, vocês não têm noção. Pode mudar, por favor. Puxar a rédea do cavalo, né? Todo mundo acha que para parar o cavalo tem que puxar a rédea. Isso é uma grave falha de equitação, porque na verdade não é parando o cavalo com a rédea que a gente consegue reduzi-lo. A parada do cavalo ela acontece com o corpo inteiro e principalmente com a postura do cavaleiro, quiçá com quadril e tronco. Quando a gente usa o quadril e o tronco de forma efetiva, nós fazemos uma parada muito mais elegante no cavalo e com menos sobrecarga. Até porque, a partir do momento que eu faço, pode mudar, por favor, eu puxo a rédea do cavalo, né, faço essa tração. Lembra que eu falei de um osso que se chama ióide? O aparato ióide ele fica nessa região e ele liga a língua e vários tendões, e um deles, inclusive, que está no dorso do cavalo. Tá? Então, quer dizer, o cavaleiro socando o bumbum em cima do dorso do cavalo vai interferir na boca, o cavaleiro puxando a rédea também vai interferir no equilíbrio do cavalo. Então, não é só... Eu falo muito porque eu gosto muito da utilização do Beatles, eu sou super fã, só que não adianta usar Beatles e não saber fazer um trote sentado bom. Não vai adiantar nada, você vai, na verdade, mascarar um problema, não é o Beatles que vai resolver. E é isso que eu fico revoltada, às vezes. Que eu falo, gente, é uma ferramenta maravilhosa se bem utilizada. Né? Sou fã também da embocadura, não tenho nada contra. Ferramenta bem utilizada está perfeito. Sabendo usar, eu sou super fã. Agora, o que me incomoda é que as pessoas estão preocupadas na ferramenta e não se preocupam com elas, com o próprio desempenho. Um trote sentado mal feito
causa um distúrbio pior no cavalo do que, às vezes, uma embocadura. Um trote elevado mal feito, às vezes, causa um desequilíbrio no cavalo muito maior do que uma ferramenta. Tá? Pode mudar, por favor. E a sela, né? Outro ponto também que eu acho que hoje todo mundo já está bem claro, né, que o saddle fitting é extremamente importante. Temos aí grandes pessoas, a Luli, que fala muito sobre, né? Eu gosto muito do trabalho dela. E a sela interfere não só no cavalo, mas no cavaleiro de forma absurda. Vocês não têm noção. Uma sela posta sobre a cernelha faz com que o centro de gravidade do cavalo vá para trás. Eu brinco que é como se a gente estivesse subindo uma ladeira. Aí imagina fazendo trote elevado. O que você vai fazer? Vai puxar a rédea. O que vai adiantar? Por mais que a pessoa tenha um bom equilíbrio e pareça ter bom equilíbrio, se você olhar ela no trote elevado, ou ela vai usar o joelho, e aí o pé vai sair do estribo, tá? Porque o nosso corpo trabalha em cadeia. Apertou o joelho, o pé sai do estribo. Aí o professor vai ficar a aula inteira calcanhar para baixo, não adianta nada, porque está usando o joelho. E a pessoa está subindo ladeira, o centro de gravidade dela está lá atrás. É como se ela estivesse sentada numa cadeira que nem vocês estão. Vamos fazer um teste, todo mundo, só para vocês verem o que é uma postura errada no cavalo. Bota todo mundo a perna para frente. Vocês vão sentir o que o cavalo sente. Aí, bem para frente, bem para frente. Tenta levantar agora. Levanta. Levanta, levanta, fica em pé. Bora, gente. Levanta, galera. Vamos, para vocês sentirem, levanta. Olha, um levantou. Ninguém vai levantar? Não conseguem? Consegue, mas tem que fazer alavanca, né? Vão ter que puxar alguma coisa. No cavalo é a mesma coisa. Então, perna para frente. Mesmo que eu esteja com o estribo curto em cadeira, com a perna para frente, desse jeito, ou se eu estiver com uma sela mal colocada, vai acontecer o que aconteceu aí. Eu vou levantar da cadeira, eu vou precisar de um apoio para poder subir. Que apoio que é esse? A nossa querida boca do cavalo. Infelizmente, tá? Pode mudar, por favor. Façam, esses ficaram tímidos, mas façam em casa para vocês verem, tá bom? É bem legal esse exercício. O cavalo é nosso espelho. Pode mudar, por favor. Então, tudo que a gente faz sobre o cavalo, tem um vídeo que não vai dar tempo de passar para vocês hoje, mas eu posso deixar depois o link com a Sofia, a gente dá um jeito de mandar para vocês, que é um vídeo muito legal, que ele mostra... Justamente, é um estudo que eles colocaram sensores e mostra no cavalo. Então, você vê ao vivo o que está acontecendo de comprometimento do cavaleiro em relação ao cavalo. Todo o desequilíbrio do cavalo, o cavaleiro está torto, o cavaleiro está torcendo o tronco, o cavalo faz igual. É impressionante. Aqui é um exemplo, aqui é um aplicativo que eu gosto de usar para fazer análise de biomecânica dos meus alunos. Isso daqui, graças a Deus, não é um aluno meu, mas foi um vídeo que me mandaram. Só para, claro, que é um caso extremo, né? Só para vocês verem o quanto do centro de gravidade está para trás e o quanto que o cavalo aqui ele está numa tentativa de fazer com que esse cara fique equilibrado e ele também. O cavalo levanta a cabeça, gente, para tentar manter a gente em cima da sela, tá? Porque ele, como presa, não quer cair. Muitas vezes o cavalo não cai, ele aguenta tudo que a gente faz sobre ele, porque, como presa, ele tem que ficar em pé. Então, ele levanta a cabeça, ele aumenta a velocidade, ele fica torto, ele vira o giraia, como diz, para justamente não deixar com que alguma coisa aconteça, ele caia e vire uma presa na cabeça dele, ele ainda está sendo caçado, né, o tempo todo. Aqui é um outro caso, que é uma aluna minha, de rédeas, e perceba o lado, esse antes, ela bem torta, né, ela tem uma escoliose, ela não sabia que tinha, e ela não estava fazendo de propósito isso, não. Ela colocou um estribo menor do que o outro, achando que isso ia resolver a vida. Eu fico maluca quando fazem isso, que isso piora. E esse desequilíbrio dela, pelo fato dela ter escoliose, para quem não sabe, escoliose é quando a gente tem uma flexão lateral, rotação e flexão, ela é tridimensional. E isso causa também a gente acaba entortando o cavalo em relação a isso. Mayara, eu tenho escoliose, quer dizer que eu não vou conseguir montar? Não, você consegue sem problema nenhum, mas você tem que entender que você tem a escoliose. Por isso que a gente faz um trabalho de consciência corporal muito grande, porque a pessoa, ela tendo um pouco de escoliose, ela tem que entender o que ela está entortando no cavalo, como que ela está sentando, quanto que está sendo a distribuição de peso em relação aos isquios, que são os ossos do assento. Isso é possível, é tranquilo, mas ela precisa ter essa consciência. O que acontece é que os cavaleiros não têm essa consciência, porque não é trabalhado isso. A gente está muito preocupado com a técnica e esquece que, para ter técnica, tem que ter um ser antes que aplique essa técnica. E, para aplicar, a pessoa tem que saber como funciona o corpo dela. O nosso idioma é o nosso corpo em relação ao cavalo. Quando nós montamos, as nossas ajudas são as pernas, o quadril, o tronco, as mãos. O comando de voz são o nosso corpo. Se a gente não tem consciência do que está fazendo, imagina.
O que sai? E tem vários estudos falando sobre isso, tá? Eu só citei esse aqui, se vocês quiserem depois dar uma lida, é bem legal. Ele fala justamente do quanto que o cavaleiro interfere na locomoção do cavalo, principalmente no trote elevado, quando ele tem uma escoliose, por exemplo, uma assimetria. Aqui também, no galope, né, o famoso pular na sela, o quanto que isso interfere. Perceba que o cavalo o tempo todo está reacionando, levantando a cabeça, e ali ela ainda tem a melhorar, mas ela acaba tendo uma melhora um pouco maior. Pode ir, por favor? E é isso, gente. Eu quis trazer um pouquinho para vocês o quanto que nós interferimos. Vocês não têm noção, um mundo de coisas. Hoje eu quis trazer um pouco mais no viés do cavalo, o que nós podemos trazer de malefício, mas ao reverso também acontece. Muitos cavaleiros acabam tendo problema de lesão de menisco por usar joelho de forma exagerada, sem necessidade. Um exemplo é fazer trote sem estribo elevado, não tem justificativa. É uma polêmica, a gente deixa para o próximo congresso. Mas tem várias coisas, e aí eu posso falar como físio, porque aí meu lado físio entra também, né? Tanto o cavaleiro quanto o cavalo, a gente tem que priorizar sempre o bem-estar deles, tanto de um quanto do outro. São dois atletas trabalhando em conjunto. E são duas coisas que muitas vezes a gente não presta atenção. A gente é muito preocupado com os equipamentos, que é muito importante, temos que estar sempre preocupados. Somos preocupados com terapias, com tipos de treinamento, mas a gente esquece uma peça fundamental, que é o cavaleiro. Como que ele está desempenhando? Como que está o equilíbrio dele? Ele faz exercício para poder ter estabilidade articular, ele faz exercício para poder ter estabilidade core, ele entende o corpo dele, ele tem consciência corporal, ele sabe quando que ele está errando ou não. Eu vou dizer para vocês que boa parte dos alunos que eu tenho alunos que não sabem o que é um rabo de um cavalo, há alunos que fazem São Jorge do adestramento, pessoas de alta performance. Então, ambos não reconhecem o próprio corpo, porque isso não é trabalhado. E eu quero abrir esses olhos de vocês, tanto os veterinários terem essa visão de que uma probabilidade muito grande do cavalo estar tendo algum tipo de problema é o proprietário ou o atleta, e também para os instrutores, para os atletas, entenderem que eles fazem muito parte disso. Se eles não entenderem o corpo deles, se eles não entenderem como funciona, não adianta. A nossa comunicação não fica efetiva. Tá? Queria abrir para perguntas, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Nada? Algum ponto na hora de montar que causa dor, dúvida? Não? Ficou claro? Então, tá bom. Aqui está o instituto, a gente trabalha com formação, pós-graduação, dá uma olhadinha lá. Tem também o meu Instagram, estou à disposição que vocês tiverem de dúvida, tá bom? Obrigada, gente.